Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que dos altos céus vós sejais revestidos de poder, para descer sobre vós o Espírito de Deus e o fogo santo vos aquecer, e o fogo santo vos aquecer. Jesus oferece este poder, poder para testemunhar. Toda autoridade é dada ao que crê e humildemente esperar, e humildemente esperar. Se queres receber o real Consolador, chegues bem pertinho do altar. É a proteção que vem do Senhor para o Evangelho anunciar, para o Evangelho anunciar, e humildemente esperar, e o fogo santo vos aquecer. Com razão, Jesus pôde declarar a seus discípulos em São Mateus capítulo 28 que todo o poder nos céus e na terra lhe foi dado. Isto ficou provado, não ficou somente em palavras, somente em uma declaração, mas a sua ressurreição comprovou que ele havia conquistado a morte, o inferno e a sepultura. Ele não só fez isto, conquistar a morte, o inferno e a sepultura, mas também saiu triunfante, com todo o poder no céu e na terra. Tudo o que estava no Pai, tudo o que estava no Espírito Santo, e tudo o que houve alguma vez, tudo estava nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo o demais ficou impotente, simplesmente impotente. Ele havia conquistado tudo, e com razão ele declarou: sem mim
nada podeis fazer. Ele não só fez isto, ouvintes, mas também ordenou a palavra a seus discípulos, até então incrédulos. Ele disse: não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já os conquistei, não temais. Toda semente predestinada e pré-ordenada de Deus virá à vida quando essa luz do glorioso Evangelho que traz o poder da ressurreição, se difundir por toda a terra. Em cada era, esse Evangelho poderoso produziu a colheita que Deus havia ordenado. Refletiu sobre as sementes pré-ordenadas que estavam na escuridão, sem a luz do sol. Ele ressuscitou dos mortos. Oh, que coisa tão maravilhosa é a justificação da nossa fé. Com a sua ressurreição, ele pôde dizer: eu estou vivo, ou seja, vivificado. A palavra grega, vivificar, significa algo que tem tornado a vida depois de haver estado morto. Alguma coisa que voltou à vida depois de haver estado morto. Por exemplo, a semente que tem sido posta debaixo da terra. Essa semente tem que morrer por completo. Tem que apodrecer por completo. E toda a vida que estava na semente tem que surgir outra vez. Então isto é ser vivificado. Ele foi vivificado. Não só isso, porém, eu enviarei a mesma vida que vivificou a mim. Aquele poder que me levantou daquele sepulcro, em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Esse mesmo poder derramarei sobre vós para que sejais vivificados, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ouvintes, sempre o Espírito nos recomenda parar um pouco. O mundo para tantas coisas, mas deveria parar para encarar esta grande verdade. Não é o valor do mensageiro em si como homem. Como homem, a gente não vale nada. Mas é o valor da mensagem. Conta-se que aquele pigmeu, aquele homenzinho tão pequeno, tão desconsiderado, não era nem considerado como gente. Passou entre soldados que eram homens arrões, homens grandes, armados, ninguém podia passar ali, mas aquele pigmeu gritou para aquela soldadesca poderosa: abre ala, porque eu vou aqui com a mensagem do rei. Então não era o pigmeu em si,
mas era a mensagem que ele levava, que era do rei, é que tinha poder, sobressalência, primazia sobre toda aquela força, sobre todo aquele poder daqueles soldados. Não somos nós propriamente dito, não é o homem, mas é a mensagem. É a mensagem que deve ser ouvida, que deve ser recebida, que deve ser crida. Não era a mulher em si que tinha algum valor sobrenatural naquele instante, mas era a mensagem que ela estava levando como igreja, um tipo da igreja. Isso não queria dizer que ela deveria ser uma pregadora, mas aquilo é um tipo da igreja que grita bem alto para o mundo, que ele vive, ele vive. A mulher que levou a notícia era tão fraca, tão débil, de um caráter tão mau no seu passado. Mas foi a mensagem que ela levou. Ele vive, ele vive. Não é o que a igreja possui, não é o que ela tem. Se os homens têm parado numa igreja por causa do que ela possui materialmente, aí está o seu fracasso, aí está a sua derrota, aí está o porquê eles apodrecerão nos sepulcros sem o poder da ressurreição. Não é isto, não é a aparência, é a mensagem em si. Não é o homem que é Deus, mas é a palavra que está no homem, é a mensagem que está no homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando chegam a dizer, bom, eu prefiro a ficar com Jesus do que com Pedro, João e Paulo, os apóstolos. Quando eles se veem apertados com as Escrituras, eles apelam logo para este caminho. Um reverendo foi obrigado a responder para o seu membro, quando ele lhe perguntou, reverendo, vamos analisar aqui um pouquinho. Os apóstolos estavam ali tão pertinho de Jesus e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, em toda a Bíblia Sagrada, não se encontra um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas só encontra em nome do Senhor. Agora, os apóstolos estavam ali tão pertinho de Jesus, e nós que estamos há 2000 anos de Jesus, é que estamos certos. Os apóstolos que estavam ali tão pertinhos de Jesus é que erraram, não é? O reverendo disse, depois de falar algumas coisas, torcer dali e dacolá, eu prefiro obedecer a Jesus do que os apóstolos. Mas eu pergunto para ele, reverendo, a quem os apóstolos obedeceram? O senhor prefere obedecer a Jesus, mas a quem os apóstolos obedeceram? Foi ao Papa? 325 anos depois de Cristo, quando realizaram o primeiro batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? A quem os apóstolos obedeceram? A vida que estava nos apóstolos tinha vindo de quem naqueles dias ali fresquinha no Pentecostes? A vida que estava neles era do Espírito Santo, era do próprio Deus. Então, isso seria uma fuga que não leva ninguém a um abrigo seguro. Eu prefiro obedecer a Jesus do que aos apóstolos. Essa é uma fuga covarde.
e que deixa o homem no relento. Quando nós dizemos, eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro, oxalá que nós tomássemos essa posição em todos os aspectos da vida, obedecer a Jesus. Mas sem que o poder vivificador da palavra venha sobre o homem, por mais culto que ele seja, ele não pode entender estas coisas. Ele foi vivificado. Agora, não somente para si mesmo. Ele levantou do sepulcro e ele disse, esse mesmo poder derramarei sobre vós, para que sejais vivificados, para que onde eu estiver, vós estejais também. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Agora, meus ouvintes, leiam em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e logo no capítulo 2. Vejam todos que logo após aquele pequeno discurso de Pedro, fazendo menção do que o profeta Joel houvera profetizado, quase 3.000 almas se compungiram em seus corações e logo perguntaram justamente aos apóstolos. Eles estavam com o poder vivificador. Jesus disse, aqueles que receberem a vós, a mim me recebem. Isto é, aqueles que crerem em vós. Mas aqueles que rejeitarem a vós, a mim me rejeitou. Então você diz, eu prefiro obedecer a Jesus do que aos apóstolos? Você está rejeitando a Jesus, porque Jesus disse, aquele que rejeitar a vós, a mim me rejeita. Sim, isto é verdade. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Será que não pode vir nesse poder, esse poder vivificador, dessa semente que apodreceu durante as eras e tem brotado na era de Lutero, crescido o talo com Wesley, vindo ainda a borla com os pentecostais, e agora está na semente, voltando para o original. Lutero não podia ter tudo, não podia ter essa luz completa, nem tampouco Wesley, mas não somos capazes de dobrar as nossas cervizes, reconhecermos que isto é verdade, é a palavra de Deus, mas sem que o Espírito Santo venha e vivifique isto em nossos corações, nós ficamos com medo de mendigar o pão. E os meus tantos anos de serviço, para onde irão se eu pregar estas coisas? Mas Pedro não estava comprometido, nem tampouco os apóstolos. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual a igreja está edificada. Esse fundamento é a revelação de toda a palavra, é a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a revelação da unicidade de Deus. Pois bem, Jesus demonstrou que ele não foi o único beneficiário, mas que fez a outros participantes desses benefícios da sua ressurreição. Se ele, ressurreto, diz, eu sou o primeiro e o último, como podemos nós fincarmos uma estaca dogmática, incrédula, manufaturada por homens, sem esse poder vivificador do Espírito Santo? Ficamos sapateando ali, dizendo, ele é segunda, porque ele falou com o Pai. A revelação do poder
do Cristo glorificado não tem chegado aos corações, o sol não tem raiado, estão simplesmente sob um clarão de cada era, sob um clarão apenas, mas não sob o sol da justiça. Deixa o sol entrar, deixa os raios penetrar. Ele veio para redimir, ou seja, para vivificar essas sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo. E elas não podem falar diferente do que Ele falou. Uma vez ressuscitados com Cristo, não podemos ter uma mente ofuscada pelo Deus desse século, pela letra que mata, mas somos vivificados pelo Espírito Santo que vivifica, que torna a vida aquilo que tem se tornado podre. Por isso é necessário morrer, precisa-se de uma matança, precisa morrer o ego. As conclusões mentais, intelectuais, precisam ser jogadas fora. Então, amados, essas sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo, têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Aqui sobre a terra, às vezes se encontravam sem a mínima esperança, mas Ele veio não só para ser uma bênção, não somente para te dar uma cura, um arrepio no corpo e te fazer falar línguas. Seria um Deus muito pobre, faria o seu povo, os seus súditos, felizes somente com esses brinquedos de plásticos. Não, não, não. Ele não é esse pai tão pobre assim, que quer enganar os seus filhos com água de açúcar, com bonequinha de cafeína açucarada. Não, não, não. Isso é mais do que uma bênção. Ele veio para repartir-se a si mesmo com esta semente. Ele veio se derramar sobre essa semente. E essa é a maior bênção que se possa pensar. Quando você tiver de contar uma bênção, não é a sua boca que conta, é a sua vida que conta a bênção. É a sua ressurreição com Cristo. Oh, que Deus faça infundir esse poder transformador, vivificador nesse instante, em cada pessoa, em cada semente que estava esperando por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Meu Deus, de joelhos no chão, ouve a minha oração, preciso mais de ti. Senhor, quando tudo tiver e nada me faltar, preciso mais de ti. No riso e na dor, nos momentos de horror, preciso
meus me abandonarem, preciso mais de ti. Meu Deus, de joelhos no chão, te peço compaixão, preciso mais de ti, Senhor, para eu não cair, todo mal resistir. Força e amor, preciso mais de ti, Senhor, quando tudo faltar e os meus me abandonarem.